O Mikael Diniz diz o seguinte: acham que o Shamrock vai ter alguma Akuma no Mi e qual vai ser? Eu acho muito difícil que todos esses aliados do Insama não tenham algum tipo de poder especial, mesmo que esses poderes não venham deles. Por exemplo, os próprios Gorosei, como a gente viu o Saturno e os outros, têm um tipo de poder onde eles são invocados, muito provavelmente pelo próprio Insama. E se o Garling, que entrou recentemente para os Gorosei, não tem nenhum tipo de poder, bom, agora ele vai ter. Já o Shamrock, muito provavelmente ele vai ter sim algum tipo de Akuma no Mi. Por quê? Porque se ele tiver os mesmos tipos de poderes que o Shanks, e quando eu falo o mesmo tipo de poder é técnica com espada, os Haki, habilidade de ver o futuro como a gente viu que o Shanks tem, bem mais avançada que o próprio Katakuri inclusive. Se o Shamrock for uma cópia lavada do Shanks, resumidamente, não vai ser algo legal. Justamente porque a gente esperou anos e anos para ver o Shanks lutar. Essa sensação, essa primeira reação da gente, nós leitores vendo isso, tem que ser com o próprio Shanks e não com o irmão dele. Então é muito provável que esse cara tenha um estilo de luta bem diferente do Shanks. Até, claro, para diferenciar um pouco eles. Será que a única diferença deles é a forma que eles se vestem e o cabelo? Eu acho que tem muito mais do que isso. E essa diferença pode ser na forma em que eles lutam. Mas é claro que essa forma diferente do Shamrock lutar não tem que ser necessariamente relacionado a um Akuma no Mi, mas sim o jeito que ele manuseia a espada, seus golpes e dentre outras coisas. Bom, mas antes de continuar, sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac. E bom, esse é meu primeiro vídeo do canal, sem ser aquele primeiro vídeo onde eu explico exatamente o que aconteceu com o canal nesse período que a gente ficou com poucos vídeos. E eu voltei justamente para o primeiro Supernovas Respondem do ano. E eu acho que o Supernovas Respondem chegou no momento certo, porque tem muita coisa já acontecendo com o mangá tem entrado de hiato de fim de ano, que é normal. Voltou com tudo, já revelando o irmão do Shanks, os Cavaleiros Sagrados aí dando uma de Nick Fury para recrutar o Loki para junto deles. Além disso, ainda paira o mistério para saber se o Loki sabe realmente onde o Shanks está, e o Zoro vai avaliar se o Loki está falando a verdade ou não. Bom, muita coisa acontecendo, é bom estar de volta. Deixa o like aí para ajudar o canal, vocês não sabem o quanto o like ajuda a gente aqui. O like serve justamente para o vídeo ser divulgado para outras pessoas, então se você conheceu esse canal é porque outra pessoa já deixou o like e o vídeo chegou para você. Então a todo mundo que faz isso eu agradeço demais. E bom, sem mais enrolação, bora para as próximas perguntas. E o Arthur disse o seguinte: salve Supernovas, e se o Shamrock foi falar com os Gorosei sobre o Shanks? Bom, existe dois pontos sobre isso e uma coisa bem engraçada, inclusive uma curiosidade aqui pra vocês. Recentemente a gente tava em call, eu, o Leonardo e uns membros do canal. Quem acompanhava as lives tinha lá o Pedro Pice, o Brucão e alguns outros amigos. E a gente tava conversando justamente sobre isso, foi quando saiu o visual do Shamrock, que inclusive que visual maneiro, esse visual é muito bom, é basicamente um Shanks elegante, né? A gente acabou conversando sobre isso, sobre se essa figura que apareceu pra falar com os Gorosei era o Shamrock ou se era o Shanks. Será que essa aparição do Shamrock dá um ponto final e exclui todas as teorias que a gente fez sobre essa aparição do Shanks com os Gorosei? E vamos lá, tem dois pontos sobre isso. O primeiro ponto é, sim, esse é o Shamrock, até porque é o mesmo visual que ele aparece em Elbaf. Tem todo o detalhe que o Oda não desenha o Shanks sem a cicatriz, então de fato esse seria o Shamrock. E sobre quem o Shamrock iria conversar com os Gorosei. E depois de todo esse tempo, depois de todas essas teorias, depois de todas essas especulações para saber sobre quem o Shanks foi falar com os Gorosei, se ele foi falar sobre o Barba Negra, se foi falar sobre o Luffy, no fim das contas, era o irmão do Shanks que foi falar sobre o Shanks. Isso seria um plot twist muito louco. No fim das contas, não era o Shanks indo falar sobre alguém, e sim era alguém indo falar sobre o Shanks. O que pode ter alguma parcela de sentido, porque é normal que um irmão se interesse em algum certo ponto pelo seu outro irmão. Não sei, talvez o Shamrock sinta algum tipo de inveja, de raiva pelo Shanks, mesmo não o conhecendo, o que a gente não sabe ainda. E quando eu falo conhecendo, significa que é conhecer pessoalmente. A gente não sabe exatamente se o Shanks e o Shamrock já se encontraram em algum momento, ou se até mesmo o Shanks sabe da existência desse irmão. O segundo ponto é, isso seria interessante? Não seria mais lógico ser ali o próprio Shanks mesmo? Aí o Oda faria um segundo plot twist? Afinal de contas, eles estavam ali em Marijoa. Então, por que motivo um Cavaleiro Sagrado estaria escondido com sua capa naquele local? Até porque, como a gente bem sabe, o Shanks tem esse lado mais diplomata, digamos assim, onde ele vai até o Barba Branca para conversar com o Barba Branca, para convencer ele sobre um certo pirata, que é o Barba Negra. Esse tempo todo fez sentido que o Shanks foi falar sobre alguém com os Gorosei. Esse alguém poderia ser o próprio Barba Negra de novo, ou o próprio Luffy também. Agora você me pergunta, o que você acha, Isaac? Eu vou dizer o seguinte, eu acho
acho que é o Shamrock mesmo. E é aquela coisa, eu entendo muito bem os dois lados. Eu entendo quem diz que não faz sentido ser o Shamrock nessa cena, e também entendo quem diz que o Shanks não faz sentido estar nessa cena, porque diabos o Shanks estaria falando com os Gorosei, como se eles fossem resolver alguma coisa. Pô, esses velhos são os maiores lixos da humanidade, porque o Shanks perderia um segundo da vida dele pra falar com esses caras sobre um certo pirata, principalmente se esse certo pirata for o Luffy. Mas eu confesso que tá bem aberto e eu quero muita opinião de vocês sobre isso. Eu vou ler todos os comentários de vocês e é uma coisa que eu posso até recomentar em algum outro vídeo baseado no que vocês pensam sobre isso. E ainda sobre o Shanks, o Kal-El falou o seguinte: opa Supernovas, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Bom, ainda existe a possibilidade de Shanks lutar contra o Luffy? Se sim, ele irá declarar guerra contra ele ou será que serão aliados contra o governo? Cara, eu diria que umas 6 semanas atrás eu diria que sim, existe 60% de chance do Luffy lutar contra o Shanks. Hoje em dia eu falo que existe 20%, por quê? Porque eu acredito que essa presença do Shamrock, essa aparição, essa revelação do Shamrock acabou com essa possibilidade. Justamente porque o Luffy vai lutar contra um cara que tem a mesma aparência do Shanks. E é aquela coisa que eu falei lá no começo do vídeo. Por que repetir as coisas? Porque o Shamrock vai ter o mesmo estilo de luta com o Shanks. E porque o Luffy também teria uma luta com dois caras com a mesma aparência. Não faz sentido pra mim, sabe? Eu acredito que vai ser ou uma coisa ou outra. E no fim das contas, o Luffy vai acabar lutando contra o Shamrock. E é o seguinte, pode acontecer uma cena muito interessante nessa batalha, porque assim como o Sanji não consegue lutar com mulher por causa de toda a sua criação, ele não consegue bater em mulher de jeito nenhum, eu acredito que o Luffy, é claro, não de maneira tão extrema como o Sanji, ele não consegue bater inicialmente, pelo menos no Shamrock, devido à sua aparência. Como a gente bem sabe, o Luffy tem uma relação com o Shanks que é como se o Shanks fosse um tipo de pessoa intocável, quase como se fosse uma representação do homem perfeito, sabe? Porque o Luffy se inspira no Shanks. Só vocês lembrarem lá daquela cena lá em Jaya com o Bellamy jogando bebida no Luffy, no Zoro, e a forma como o Luffy age, como o Shanks agiu lá no bar quando ele era criança, reflete exatamente o que eu quero passar aqui pra vocês. Então, bater no Shamrock talvez seja a coisa mais difícil que o Luffy vá fazer desde que começou a obra. Eu não sei se vocês estão entendendo muito bem a dimensão do que eu estou tentando passar aqui, mas com certeza isso vai abalar muito o Luffy de uma maneira ou de outra. Ele vai ficar um pouco assustado, com certeza. Eu sei, é claro, que ainda tem aquele acontecimento com o Bartolomeu, onde, é claro, já é outra cena que a gente entraria em outra discussão aqui, onde, por exemplo, o Yasopp atira no navio do Bartolomeu. Eu acredito que o Shanks não deu a ordem pro Yasopp fazer isso, mas o Léo, que é parceiro aqui do canal, já acredita que o Shanks deu a ordem, então já é outra discussão. Mas, resumidamente aqui, eu diria que é 20% de chance do Luffy lutar com o Shanks, até porque ainda tem aquela cena do Shanks, onde ele fala que vai encontrar o One Piece. A gente não sabe exatamente o que ele quis dizer com isso. Será que ele passaria por cima do Luffy para que isso aconteça? Não sei, vamos ver. E o Long falou o seguinte: salve Supernova, será que ao final do arco de Elbaf, Hyojin e Loki vão fazer as pazes, governar o país juntos e declarar apoio ao Luffy, fazendo assim com que Elbaf deixe de ser o território de Shanks e passe a ser do Luffy? E bom, eu acho que a resposta para esse seu questionamento é sobre como vai acabar Elbaf. Se acabar como Dressrosa, eu acredito que sim, pode sim ter a chance dele se aliar. Mas se acabar como Egghead, que foi um final triste, digamos assim, com a morte do Vegapunk e tudo mais, eu diria que não. Primeiramente, teve toda a discussão sobre o que é ser o Nika, se o Nika é o deus da risada, se é o deus do sol, e como cada um lida de maneiras diferentes, com isso, de maneira diferente com esse significado. A gente vê o Loki, que é mais voltado para destruição, né, que o Nika passou pelas fases do mundo onde foi destruído 2 vezes e ele sempre estava presente, então o Loki seria mais ou menos isso, e o Hyojin o completo oposto, se assemelhando mais ao seu pai que busca a união. Então é muito difícil que exista algum tipo de união deles reinarem juntos com ideias totalmente diferentes. E sinceramente eu tô com a sensação de que Loki não vai sair vivo desse arco. Como a gente sabe, a mitologia nórdica é muito rico em conteúdo, em profundidade e tudo mais. Uma dessas coisas muito da hora dessa mitologia é Valhalla. Como a gente bem viu, Loki é um cara de determinação muito forte. Ele tá apanhando lá pros Cavaleiros Sagrados, e se ninguém for salvar ele ali, ele vai ficar apanhando pra sempre, porque ele não abre mão das suas convicções. E eu acho que por causa disso, ele vai acabar cavando o túmulo dele nesse arco, por causa dessas suas convicções. Na verdade, isso aqui é mais um sentimento de leitor do que qualquer outra coisa. Eu não diria nem que isso aqui é uma teoria. Uma coisa é fato, o Loki é um personagem tão
tão bom que até agora a gente não sabe exatamente quais são as suas intenções e principalmente quais são as intenções do Oda com esse personagem. Será que o Oda quer transformar ele no melhor vilão da história de One Piece? Ou será que o Oda tá fazendo um plot twist aí pra ele ajudar o Luffy de alguma maneira e o Luffy ajudar ele consequentemente? O próprio Zoro mesmo falou que ele mesmo iria avaliar o Lock pra ver se ele está falando a verdade ou não sobre ele saber sobre a localização do Shanks. E assim, se o Zoro falar que confia no Lock, é uma coisa pra gente ficar bem de olho aberto, porque é o Zoro, não é qualquer personagem, é um cara que sabe muito bem avaliar as pessoas, o caráter das pessoas. Não é claro que o Luffy não saiba fazer isso, o Luffy tem uma tripulação perfeita e ele só conseguiu fazer isso porque ele sabe analisar as pessoas, ele sabe ver o que cada uma dessas pessoas é. Inclusive, uma coisa muito engraçada de se falar, porque eu via muita gente falando sobre a possibilidade do Caesar, aquele cientista, entrar pro bando. Vocês lembram dessas teorias? Era uma coisa bem antiga já. E tinha gente que defendia essa possibilidade. Só que, gente, o Luffy, ele analisa primeiramente a pessoa antes de convidar pro bando. Ele nunca, na vida dele, convidaria o... Se ele de alguma forma acha que o Lock falou a verdade, e se o Zoro vai ser essa segunda testemunha, digamos assim, pra saber se o Lock falou a verdade, significa que o Lock não é totalmente mal. E é claro, o Lock tem o Lock no nome, ele pode muito bem enganar os dois. Mas resumidamente, existe a possibilidade do Raijin e o Lock se aliarem e governarem Elbaf junto? Eu diria que não. Principalmente por causa da ideia do Nika, Deus da Liberdade e o Deus da Destruição. E principalmente porque eu acho que Elbaf não vai ter um final 100% feliz como foi Dressrosa, que eu citei lá no começo do comentário que eu ia fazer. Se fosse um final feliz tipo Dressrosa, onde tudo deu certo, o reino ficou em paz, tudo mil maravilhas, ok, talvez, mas muito difícil, principalmente nessa reta final. Mas veremos aí o que vai acontecer. Tem os Cavaleiros Sagrados aí, eles podem muito bem chamar outros Cavaleiros Sagrados da mesma forma que Saturno chegou sozinho lá em Egghead e chamou outros Gorosei. Pode muito bem aparecer outros Cavaleiros Sagrados e o Lock não ser o vilão de Elbaf, e sim os Cavaleiros Sagrados. E sinceramente, aqui entre nós, que arco, cara, que começo de arco sensacional. Tá tudo muito bom, o Lock é muito bom, o Shamrock tem a aparência muito top. Tô gostando muito da dinâmica de todos os Mugiwaras, inclusive só uma coisa que eu não tô gostando tanto é o Sop. O Sop fez um comentário no capítulo passado que parece que ninguém deu muita bola, parece que, pô, quem é esse cara? Tipo, mano, tá falando sozinho aí, cara, cala a boca. Parece que ninguém tá dando muita bola pro garoto Sop nesse arco, hein, será? Mas tirando isso, tá tudo muito perfeito. E ainda tem um possível confronto entre o Kuma e o Shamrock por causa da Bonnie no final de arco que pode acontecer, hein? Bom, é muita coisa, essa semana já tem novo capítulo e é com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Primeiro Supernovas Responde do ano, vai ter muito mais aí durante esse ano de 2025. E é claro, se concordam, discordam, se tem alguma coisa pra adicionar, comentem aí nos comentários, eu com certeza vou ler e responder. Segue lá o Instagram do canal, @canal Supernovas, pra ficar ligado nos próximos Supernovas Respondem, o próximo post provavelmente vai sair por lá. Deixa o like aí pra fortalecer o canal, desde já, obrigado a todo mundo que fez isso. Até a próxima e valeu!